A cariação que colocou Mauro Cid e Braga Neto cara a cara, junto com o ministro Alexandre de Moraes no STF, aconteceu hoje, nesta terça-feira, e durou quase 2 horas, tá? A audiência foi conduzida, é claro, pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que os dois, tanto Braga Neto quanto Mauro Cid, são réus na ação que apura a participação do chamado núcleo crucial da organização criminosa acusada de tramar um golpe de Estado no país a mando de Bolsonaro. E olha, já adianto a vocês que, segundo fontes aí, o bicho pegou entre os dois, tá? O Braga Neto, que está preso em uma unidade militar no Rio de Janeiro, teve que vir pessoalmente, tá? Para participar da audiência. E para isso ele precisou vir como? Com uma tornozeleira eletrônica, isso mesmo, como um belo de um bandido que ele é. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui na chegada aí do criminoso Braga Neto. Só peço que antes você já deixe o seu like e se inscreva no canal, tá? E olha, galera, como eu disse, o bicho pegou, tá? Entre os dois. Segundo informações dos próprios advogados, a cariação foi marcada por tensão, tá? O ex-ministro aí, Braga Neto, partiu pro tudo ou nada ao chamar o Mauro Cid de mentiroso por 2 vezes durante a sessão. Segundo o advogado do general, Mauro Cid permaneceu cabisbaixo durante todo o encontro e não reagiu às acusações feitas por Braga Neto. Enquanto Cid novamente reafirmou que recebeu sim o dinheiro de Braga Neto em uma caixa de vinho para dar continuidade na trama, da tentativa de golpe, tá? O tenente reafirmou que recebeu uma quantia em dinheiro vivo em uma caixa de vinho fechada das mãos do ex-ministro e general Braga Neto. Segundo a defesa, Cid relatou ainda que o general teria lhe dito naquele momento que, abre aspas, esse é o dinheiro que você havia me pedido anteriormente, fecha aspas. Inclusive, os advogados de Mauro Cid afirmaram que vão pedir ao Supremo as imagens das câmeras de segurança e a lista de entrada e saída do Palácio da Alvorada para comprovar os relatos sobre o recebimento e a entrega da caixa de vinho feita pelo Braga Neto. Outro ponto em que os dois se contradisseram é referente a uma reunião ocorrida na casa do general Braga Neto no fim de 2022. Cid reafirma que saiu do encontro antes de acabar, enquanto Braga Neto afirmou que os 3 militares, Cid e 2 soldados das Forças Especiais do Exército, saíram do seu apartamento juntos. O advogado de Braga Neto falou com a imprensa e disse que Mauro Cid o tempo todo mentia e que passou toda a cariação com a cabeça abaixada. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele disse. Mas ele mente o tempo inteiro, né, gente? Uma pessoa pensa 10 depoimentos, ele mente aqui, mente ali, estava constrangido, estava de cabeça baixa, enfim, eu espero... Quais as contradições? Quais as novas contradições, por gentileza? São detalhes que ele coloca ali, são detalhes que ele coloca, ele, uma hora ele diz... Agora ele trouxe o 3º lugar, que poderia ter sido entregue o dinheiro, o 3º lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, é uma... E qual seria esse 3º lugar? Não seria a sacola? Ele fala na garagem, ele fala ali no estacionamento. Uma segunda garagem. Uma segunda garagem e depois... Quer dizer, como é que um detalhe... Qual era o 3º nível? Na sala de ajudança de obras. Na sala de ajudança de obras. E em 2 possíveis garagens. Como é que um detalhe desse... E eu digo isso porque, como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse conhecimento. Como é que um detalhe... ele disse uma outra coisa. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro, lembra que ele faz assim, alguém assim. Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente demais. É assustador. E eu espero que, evidentemente, no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto. Eu tenho que ir embora. O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre...
Inclusive, a defesa aí de Braga Neto avaliou a cariação entre os dois como positiva. Agora, passando para outra notícia mais ainda, falando sobre os golpistas, lembram do juiz que mandou soltar o bolsonarista que quebrou o relógio, né, nos atos golpistas lá do 8 de janeiro? Pois bem, a gente informou vocês aqui que o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar o juiz, né, assim que ele mandou soltar o criminoso. E olha, o juiz disse à PF que ele cometeu um equívoco, tá, ao mandar soltar o criminoso. Ele prestou depoimento hoje, segunda-feira, dia 23. Na oitiva, o juiz Lourenço Migliorini, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, declarou que, devido a um erro de cadastramento, cometeu um equívoco ao mandar soltar na última terça-feira o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão pelo STF pela participação na invasão do Palácio do Planalto. Em um trecho do depoimento diz o seguinte, abre aspas, o magistrado classificou tal equívoco como lamentável e afirmou que o erro cadastral o levou a crer que estaria atuando em um processo de sua competência. Caso contrário, jamais teria decidido, fecha aspas. Lamentável equívoco. Foi assim que o juiz reconheceu o erro ao soltar o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele foi condenado a 17 anos de prisão por 5 crimes, entre eles a destruição daquele relógio histórico, uma imagem emblemática que marcou o 8 de janeiro de 2023. Ele cumpria a pena em um presídio aqui de Uberlândia, foi solto há uma semana por uma decisão do juiz aqui da Vara de Execução Penal aqui da cidade. Essa decisão já havia tido uma controvérsia ainda aqui no estado, porque na decisão constava que o condenado ele sairia do presídio sem tornozeleira eletrônica porque não tinha o equipamento disponível, o que foi negado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Eles informaram ainda que até já haviam marcado para que o condenado colocasse o equipamento, o que não foi necessário, porque quando essa informação chegou ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e ao Supremo Tribunal Federal, o ministro ordenou não só novamente a prisão, então, deste condenado, que já foi feito na última semana, mas também que a Polícia Federal investigasse a conduta do juiz que emitiu essa decisão. E tá aí a novidade, portanto, porque ontem, aliás, né, nesta segunda-feira, foi realizado, portanto, esse depoimento à Polícia Federal. Havia uma expectativa de que fosse até feito aqui na sede da Polícia Federal em Uberlândia, mas a possibilidade é que esse depoimento foi feito de maneira online, sediado, então, pela Polícia Federal em Brasília. E eu vou destacar um dos trechos, então, desse depoimento. De acordo com a Polícia Federal, o magistrado classificou tal equívoco como lamentável e afirmou que o erro cadastral o levou a crer que estaria atuando em um processo de sua competência. Caso contrário, jamais teria decidido. E ainda a Polícia Federal, o juiz teria negado qualquer intenção de afrontar o Supremo Tribunal Federal. De acordo ainda com esse depoimento à Polícia Federal, o magistrado teria explicado que houve um equívoco no próprio sistema eletrônico da vara em que ele atua. Havia ali um processo, havia caído nesse sistema como se fosse competência dele, ele avaliou, portanto, pela soltura, mas logo em seguida, por conta, então, de ter avaliado essa situação, ele informou que havia levado a crer, a acreditar o erro aí, estava sob sua jurisdição por conta desse erro no sistema e depois, então, tudo resolvido a partir dessas outras demandas envolvendo o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal. Nós entramos em contato com o juiz, ele informou que iria se manifestar através do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para quem a nossa equipe também pediu um posicionamento, esse posicionamento ainda não chegou. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!